Sou presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte e completo neste ano 16 anos de padre. Estou na paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, sou professor na PUC Minas e é uma alegria estar aqui com vocês. Padre, nós vamos falar no mês da Bíblia sobre um profeta bem interessante, né? Mas antes, eu gostaria de saber o que são os livros proféticos e onde que eles estão situados na Bíblia. Eles estão situados numa parte que nós chamamos de profetismo, que ao mesmo tempo que é um movimento, é também uma literatura que é formada, sobretudo quando começa-se a monarquia, o regime monárquico de Israel. Esse regime monárquico, havia nele alguns prejuízos e também vantagens. Os prejuízos, sobretudo, era a idolatria. Então, já no início da monarquia e até antes da monarquia surgir, havia no meio do povo profetas, que em hebraico é a palavra Nebiim, que vem do singular Nabi. O Nabi tinha a responsabilidade de olhar o seu tempo ao redor de si, da comunidade na qual ele vivia. O profeta Moisés é um exemplo disso. Ele é aquele que traz uma palavra como porta-voz de Deus. Ele sobe ao Monte Horebe e depois que o povo saiu do Egito, ele trouxe para o povo no acampamento, no deserto, uma palavra. Ele é porta-voz de Deus. Ele faz uma experiência de Deus. Em Êxodo 3, Deus diz a ele o seu nome e ele vai então traduzir este nome para o povo. Eu sou aquele que sou. Passando então o tempo, o profetismo vai sendo ajuntado, formado, elaborado e vai combater os desvios da monarquia de Israel, sobretudo o pecado da idolatria. Quando um rei, por exemplo, era casado com uma mulher que vinha de outra religião e de outra cultura e implantava no seu reinado, na sua monarquia, esse pecado, acendendo uma vela para Adonai, o Senhor, e outra para Marduk ou para qualquer outro deus ou ídolo. Então o profetismo surge nesse contexto social, político e deseja, se não, anunciar ao povo a esperança de um tempo novo e denunciar as injustiças cometidas pelo rei e por aqueles que estavam governando o povo. Então eles denunciam os pecados de Judá, de Israel e são esses os elementos principais do profetismo. E nós os situamos na Bíblia logo depois dos livros históricos, que começa com Josué indo para a terra e depois os juízes na terra e em seguida o início da monarquia. Propriamente dito, depois do Pentateuco, e dentro do Pentateuco já existe o profetismo. Então nós podemos entender que a mensagem do profeta, ela pode ter contexto individual, mas também coletivo? Exatamente, ele é um indivíduo que faz uma experiência de Deus como vidente, mas não vidente do futuro, mas vidente da sua própria realidade, o presente. Ele é como que a câmera, o foco da câmera que capta a realidade, como o foco desta câmera está captando este ambiente. Então o olhar do profeta, ele é atento à realidade do povo e ele quer consolar o povo com palavras de esperança, e é isso que, por exemplo, o profeta Ezequiel fará. E no caso de João Batista, no tempo de Jesus, um grande profeta, ele quer denunciar algumas injustiças. Então é alguém singular, mas que fala em nome de uma comunidade, de uma sociedade. Então, sim, ele é uma figura singular, mas também tem uma importância e uma missão coletiva. Qual que é a função do profeta?
O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias nos falam de falsos profetas, daqueles que se infiltram no meio do povo, que são lobos vestidos de cordeiro, que não traduzem aquilo que vem de Deus, mas traduzem os seus próprios interesses. Então o profeta, ele tem esta função, que é alertar as pessoas do pecado individual, mas também do pecado social e coletivo, e pedir ao povo esta conversão, esta metanoia. É assim que o profeta João Batista agirá. Convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E é esta mesma mensagem que Jesus traduz no início do Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 1, versículos 14 e 15. O profeta, ele tem eu diria que uma missão especial, né? Mas como que ele se reconhece profeta para dizer uma mensagem que é de Deus? Então, muitas vezes o profeta se vê refém de um cativeiro novo, que é o desejo e a vontade de Deus que o chama. Por exemplo, o profeta Amós, de Tecoa, ele era um vaqueiro, plantava sicômoros, mas o Senhor o chamou. E o chamou de tal forma que ele tinha que ir profetizar. E quando ele lá chega no santuário para o profetismo, a sua missão profética, ele se vê criticado por não ser filho de profetas e nem estar ligado a uma escola profética, porque existia em Jerusalém escolas proféticas e, por exemplo, um profeta que estava vinculado a esta escola era o profeta Isaías. Isaías é um profeta de carreira, é um profeta que está ligado a um movimento que nós chamamos de áulico, do santuário, do templo, e ele tinha esta função profética. Há outros profetas que dizem, por exemplo, seduziste-me, Senhor, é o profeta Jeremias, e eu me deixei seduzir. O Senhor foi mais forte do que eu. Então o profeta é chamado, ele é convidado para ser o porta-voz do Senhor. Nós temos profetas menores, profetas maiores, né? Qual que é a diferença entre eles? Então, eu sempre digo que não é da estatura física, mas do tamanho como o livro é elaborado e escrito. Por exemplo, o profeta Isaías é um profeta maior porque há neste livro 66 capítulos, sendo divididos em 3 grandes partes: pré-exílio, no exílio e pós-exílico, que nós chamamos de Isaías I, segundo e terceiro. Daniel também é um profeta maior, Ezequiel e Jeremias. E temos os profetas menores, livros menores, antes do exílio e pós-exílio, como por exemplo o profeta Oséias, que é um profeta do pré-exílio. Então é um livro pequeno, com uma aguda mensagem da parte de Deus, pedindo ao povo, clamando ao povo por conversão. E não só conversão, por atitudes éticas que construíssem uma comunidade justa, solidária, fraterna, desde aquele tempo. E há outros tantos profetas, por exemplo, Miqueias, o profeta Abacuque, Naum, então tantos profetas que inclusive nós não os conhecemos muito, mas se nós abrirmos a Sagrada Escritura, veremos muitos profetas na base de 16 profetas, mas estes são os escritores e existem muitos outros, mais de 80 profetas que estão em toda a Bíblia e alguns deles que não escreveram nada, como por exemplo o profeta Elias e Eliseu, que estão nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. As atividades deles
No livro de Reis, por exemplo, Elias vai para fora, para Sarepta, e lá ele se encontra com aquela viúva que diz: este era verdadeiramente um profeta de Deus. Mas Elias e Eliseu não escreveram nada. Sobre o tempo da mensagem profética, né? Às vezes há uma confusão entre o presente e o futuro. Como que é o entendimento sobre esse tempo profético? Então, nós poderíamos comparar o profeta a um binóculo. 2 olhos, mas o binóculo ele olha para o mesmo foco. Os 2 olhos do profeta seriam um para o tempo presente e o outro para o tempo futuro, num olhar sempre escatológico e um olhar para Deus. Um olhar para a humanidade e outro olhar para Deus. E como que isso acontece? O profeta olha o seu tempo, as idiosincrasias, desafios do seu tempo, aquilo que é próprio do tempo, mas também as virtudes do tempo, como por exemplo o amor entre as pessoas, mas o ódio também que acontece. E ele lê este tempo com este olhar atento, crítico, às vezes reativo, usando de visões, usando de oráculos, na maioria das vezes, por isso que nós, quando vamos à missa, ouvimos oráculo do Senhor, oráculo de Adonai. Porque oráculo é uma forma de o profeta invocar uma palavra que não é dele, mas que ele traz consigo, sendo ela a palavra de Deus. O outro olhar do profeta é futurista. Ele vai dizer na mensagem do futuro aquilo que está no presente, de modo que se nós não nos convertermos hoje, o amanhã será incerto. Por exemplo, se nós não plantarmos árvores hoje, não cuidarmos do meio ambiente, o nosso futuro é incerto sobre a Terra. Esta seria uma visão profética, como o Papa Francisco tem feito nos últimos tempos, desde a sua encíclica, né? Desde a sua carta, Louvado seja, Laudato Si, para dizer que ele é um profeta do nosso tempo, ele olha para o tempo presente e nos aponta um futuro que é bastante incerto, todos nós sabemos. Basta ver o ar que nós estamos respirando nestes últimos tempos, não é? Padre, nós concluímos por aqui, né, esse momento de reflexão sobre os profetas de modo geral. No próximo programa, nós vamos tratar mais especificamente dos profetas que tiveram um papel importante dentro da história de um povo. Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua participação conosco, por tudo que o Senhor nos trouxe a conhecer sobre eles. Eu que agradeço a vocês pela atenção.